Assim, vamos com ela, sala de visitas com Karen Beraldini. Alô, Karen! Como eu já comentei, né, a gente vai receber aqui o Marcos, que além de atleta, ele também é instrutor de arco e flecha. Boa noite, Marcos, é um prazer enorme receber você aqui e falar desse esporte que é pouco comentado, né? Boa noite a todos aqui, boa noite aos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. O tiro com arco é um esporte que entrou na minha vida e eu me apaixonei por esporte. Acredito que muitos dos ouvintes podem também se identificar com o esporte hoje. E Marcos, como que você conheceu o esporte e como que você começou a praticar? Quando surgiu assim seu interesse? Então, eu conheci através de um projeto que tem lá na Fronteira, que atualmente o nome é Projeto Arte por Toda Parte, que tem o coordenador Leandro, e a professora Paula, juntamente com o seu esposo, eles tiveram contato com o esporte nas Olimpíadas, aqui que teve no Rio, e foi um esporte que eles conheceram e se apaixonaram, e idealizaram o projeto, e introduziram o projeto lá, através da Secretaria de Cultura. Então, como eu residia na Fronteira, eu acabei conhecendo o projeto e, por curiosidade, eu fui. Então, a partir do momento do meu primeiro disparo, eu me apaixonei pelo esporte e estou até hoje. Fiz curso de instrutor, curso de árbitro, e atualmente estou caminhando para o alto rendimento como atleta. E onde que você hoje em dia pratica aqui em Macaé? Então, aqui em Macaé, lá no Polo de Cultura, antigamente o nome era Polo de Cultura, atualmente é Arte por Toda Parte. Aí, enfim, eu praticava lá, a 18 metros. Tem um espaço lá que tem iniciação esportiva dos alunos e tudo mais, e a partir do momento que os atletas estão evoluindo, eles começam a competir e se tornarem atletas de fato. Só que lá é até 18 metros, que é uma distância indoor. Já a distância olímpica é 70 metros. E então, atualmente, em Macaé eu não tenho um local para treino em distância olímpica. Então, eu vou até Quissamã, que tem um projeto lá também, que faz parte também, junto com a professora Paula e tudo mais. E eu vou lá a Quissamã para poder treinar, poder praticar a distância olímpica lá. E aqui em Macaé eu treino a distância de indoor, que é 18 metros. Para quem é leigo e que não entende, a distância olímpica é como se fosse futebol de campo. E a indoor, que é 18 metros, equivale como se fosse o futsal no futebol, para a pessoa entender. E eu vi que na teoria, né, a gente aprende muito rápido o arco e flecha, mas e na prática? Demora muito tempo para você pegar o jeito? Então, eu tiro com arco, muitas pessoas pensam, é só ter uma mirazinha que vai dar certo. Não, para a formação de um atleta, para ele ter umas boas pontuações, para alto rendimento, é mais ou menos por volta de 4 anos para um atleta. Mas para alguém que inicia por hobby, assim, por diversão, é basicamente rápido, porque muita gente se engana que tiro com arco ele não é mira. Óbvio que você precisa de ter uma mira boa, mas ele é mais uma coordenação motora, porque existe uma técnica e por trás daquela técnica, quando você treina, você acaba adquirindo uma coordenação motora e aí os tiros começam a agrupar. A posição exatamente, certinha. A posição da mão, a forma de segurar o arco e tudo mais. E eu vi que o legal desse esporte também é que se você quer praticar o esporte e não tem equipamentos, tem a possibilidade de você alugar, né? Ao invés de você ter todo o trabalho de comprar. Então, através do projeto que tem aqui em Macaé, quem quer iniciar no tiro com arco, que não tem condições financeiras de comprar um arco, porque, por exemplo, um arco iniciante, um arco seguro, é por volta mais ou menos de R$800, um arco para iniciante. Já o nosso projeto, ele é impresso. Você quer aprender o tiro com arco? Nós temos equipamentos já que você pode só ir lá na sua aula e aprender, entendeu? Agora, existem pessoas que querem aprender mais e querem competir. Quando a pessoa sai do âmbito de aluno, que só está lá por hobby, e ir para atleta, aí é interessante a pessoa investir no equipamento próprio. Para ter uma prática maior. Ter uma evolução no esporte em si. Porque o equipamento em si, ele ajuda sim a ter pontuações melhores. É como eu sempre digo para várias pessoas. Como você vai para, exemplo, numa corrida. Você vai para uma corrida com um carro mais ou menos, um carro que é, enfim, um carro popular. Aí você vai para uma corrida com um carro de Fórmula 1. O piloto que está com Fórmula 1, às vezes, ele pode ser um piloto até mais ruim que o piloto que está com o carro popular. Mas o carro, o equipamento faz diferença na hora, entendeu?
Você faz parte do Bolsa Atleta, não é isso? Sim, eu faço parte do Bolsa Atleta. Foi uma ajuda que vem a muitos atletas macaenses, entendeu? Também, basicamente, esse ano eu estou conseguindo continuar no esporte graças ao Bolsa Atleta. É um projeto que beneficiou muitas pessoas e pode melhorar, entendeu? Mas, atualmente, a minha renda fixa que eu tenho é através do Bolsa Atleta, que eu consigo competir, que eu consigo comprar meus equipamentos, e está sendo o Bolsa Atleta que está dando essa ajuda pra gente. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Nós temos acho que é o Marcos Almeida, né? Marcos Almeida. Que foi o atual, há 3 dias atrás foi campeão da Copa do Mundo em Paris. E esse é um esporte que nós tivemos o brasileiro que ganhou em 2016, que agora me fugiu a memória o nome dele, né? No Rio 2016. Foi até a primeira medalha que o Brasil ganhou no tiro, no arco e flecha. Mas é um esporte essencialmente dominado por os coreanos, né? Sim, os coreanos, eles são como o brasileiro no futebol, querendo ou não, brasileiro no futebol, nós somos os melhores. Os coreanos são os melhores do tiro com arco. Até, por exemplo, atletas da seleção brasileira, eles vão para até a Coreia e treinam, ficam um período lá treinando lá, porque lá tem o CT, tem os técnicos. E atualmente eles que estão na mais alto do alto rendimento do esporte. Mas até agora o Marcos Almeida, que é o nosso atleta, o melhor atleta do Brasil atualmente, ele ganhou de um coreano. E o coreano, se eu não me engano, se não me foge a memória, nessa última Olimpíada ele foi o vencedor da Olimpíada. Se não me foge a memória, entendeu? Então, quer dizer, o coreano era campeão olímpico e o brasileiro agora ganhou e é campeão mundial. Então, olha, gente, o Brasil é campeão mundial, sabia disso, Marcelo? Foi campeão outro dia atrás. Tem 4 dias isso, não tem 3, 4 dias? Se eu não me engano. Mais ou menos, se eu não me engano, acho que foi no. E a gente quase não sabia, quer dizer, praticamente boa parte dos brasileiros não sabe que o Brasil é campeão de arco e flecha. Não é um esporte popular, né? Pelo menos aqui no Brasil. E aí entra essa pergunta para você, Marcos. Como surgiu o interesse? Como despertou o interesse de praticar esse esporte? Então, eu não conhecia esse esporte. Óbvio que eu sempre gostei de arco e flecha, tanto em filmes, em videogames, enfim. Sempre gostei de arco e flecha, sempre achei uma arte milenar, né? Enfim, aí um amigo meu, que ele fazia parte lá do projeto, lá que tem na fronteira, ele pegou e falou pra mim: Marcos, tô praticando arco e flecha, você não tá interessado em conhecer? Aí ele falou pra mim, durante um mês mais ou menos, eu tava relutante: não, pra que eu vou lá fazer arco e flecha? Eu gosto, mas pra que eu vou praticar? Larga isso, né? Eu tô fora e tal. Até que um dia eu não tinha nada pra fazer durante a tarde, ele falou: vamos lá comigo? Eu falei: vamos. Aí eu fui lá. Aí a professora Paula estava lá, me explicou sobre o tiro com arco recurvo. Eu sou atleta de arco recurvo. Aí ela me explicou isso, arco recurvo, me mostrou todos os equipamentos e tudo mais. Aí quando eu cheguei, dei meu primeiro disparo, soltei minha primeira flecha, eu me apaixonei. Foi amor ao primeiro disparo que eu falei. E como a gente comentou que você é atleta, você também é instrutor e você também é árbitro pela Confederação Brasileira, né, nos campeonatos de tiro ao alvo, não é isso? Sim, eu sou árbitro. Eu iniciei no 2018. Assim, em 2018, quando eu iniciei, as primeiras coisas que eu fiz foi fazer o curso de instrutor e fazer o curso de árbitro. Eu sou atualmente árbitro estadual. Arbitrei algumas provas lá no Rio, na escola Porcina da Fonseca, que tem provas estaduais. Então, em 2019 eu ia para o Rio e apitava as provas. Mas eu também sou instrutor. Teve até um projeto em 2019 pela prefeitura que eu dava aula no estádio. Só que ocorreu que lá se tornou inviável para eu dar aula, porque não tinha condições necessárias, enfim, não tinha segurança, então se tornou inviável continuar o projeto de tiro com arco lá. Mas atualmente ainda sigo como árbitro, sigo como instrutor. Atualmente eu não estou dando aula, mas eu ajudo muitos atletas, entendeu, que estão iniciando no esporte. E nesse mês agora que vem eu vou apitar o Campeonato Brasileiro de Base, que é da galera iniciante, até sub-21. Então eu fui convocar mesmo, normalmente só árbitros continentais ou árbitros a âmbito nacional são convocados, mas eles me convocaram como eu já tenho um histórico de apitar várias competições, como eu sou aqui também do Rio, e a competição vai ser em Maricá, que é o nosso CT da Confederação Brasileira em Maricá,
eles pegaram e me convocaram, então eu vou estar lá agora. E uma curiosidade interessante é que os seus irmãos seguiram o seu exemplo, né? E começaram a praticar o esporte também. Inclusive, eu vi uma reportagem que seu irmão, o menorzinho, até falou que o sonho dele era ganhar o campeonato brasileiro, que ele tava, o sonho dele era alcançar grandes lugares no esporte. Eles continuam praticando? Então, atualmente eles não estão mais praticando por conta de... eles moravam na fronteira, próximo ao projeto, mas atualmente eles estão morando no Lagomar. E para eles, como eles são menores, se torna inviável eles irem até lá para prática. Mas o meu irmão, ele era pequenininho, até nós tivemos que arrumar um arco pequenininho para ele poder praticar, porque ele não tinha força, e o arco dele, como o arco era grande, ele não puxava o suficiente para mandar a flecha até o alvo. Aí, através da Confederação Brasileira, que o nosso presidente da Confederação Brasileira ajuda muitos projetos, a iniciação esportiva, porque os nossos jovens, nossas crianças são o futuro. Então ele tem uma visão de ajudar os projetos, ajudar as criancinhas carentes. Por exemplo, o Marcos da Almeida surgiu de um projeto, que é o melhor arqueiro do Brasil atualmente, ele surgiu de um projeto. Então, os meus irmãos eles praticavam, mas atualmente eles não estão praticando apenas pela distância. Mas eles têm interesse, meu irmão mesmo tem interesse em voltar a praticar. Mas vamos ver, eu espero ele crescer um pouquinho mais, criar um pouco mais de música. Ele tá super empolgado. Sim, mas ele possivelmente vai voltar. Marcos, a gente já está finalizando, né? Tem que voltar daqui a pouquinho fazer um intervalo comercial. Quais são os objetivos que você coloca como meta aí nessa prática esportiva? Então, a meta de todo atleta que participa de competições olímpicas é chegar a uma Olimpíada. O meu objetivo é um dia chegar a uma Olimpíada, até, quem sabe, conquistar uma medalha para o nosso país. Mas, por exemplo, esse ano eu tenho o objetivo que é o Campeonato Brasileiro, que é no final do ano, e agora, dia 10, agora já tem campeonato estadual outdoor, que é distância olímpica. Enfim, eu tenho todo um cronograma anual que atualmente eu estou pensando no Campeonato Brasileiro, mas também tenho o sonho de chegar nas Olimpíadas. Mas a partir do momento que estamos na nossa realidade atualmente, então, juntamente com o meu técnico, toda a comissão que me ajuda, estamos trilhando os objetivos, caminhando, treinando forte, para cada vez chegar um dia ser melhor do que ontem, entendeu? O Marcos, Marcelo, só mais uma dúvida aqui. Quais os rankings você tem um ranqueamento para chegar a disputar uma Olimpíada, e o que é melhor, a flecha e o arco com tubo de aço ou de carbono, que também é usado? Então, sobre a flecha existem vários tipos de flecha para várias distâncias. Atualmente, por exemplo, eu sou recurvo masculino adulto. Eu disputo duas distâncias, no indoor a 18 metros e outdoor a 70 metros. A flecha de carbono, minha flecha atualmente é uma flecha de alumínio e revestida de carbono, que é uma flecha X10. Digamos, exemplo, é a Ferrari das flechas, a melhor flecha que existe atualmente. A nossa flecha, ela tem uma coisa chamada spine. O que é? A flexibilidade da flecha. De acordo com a potência do meu arco e a minha puxada, essa flecha ela vai ter uma flexibilidade que vai fazer com que compense o erro. Por exemplo, se eu dei um disparo mais ou menos que não foi um disparo com a técnica 100% apurada, ela compensa esse erro e faz com que o disparo não vá para fora do alvo, entendeu? A 70 metros. Agora já a flecha de alumínio a 18 metros, normalmente elas são mais grossas e elas são usadas a 18 metros, porque elas têm um tamanho maior, uma circunferência maior, e aí quando ela atinge no alvo, se morder ali, por exemplo, a zona de pontuação é do 10, que é o centro, e vai até o M, que é o 0, no caso, o MIS. E o ranqueamento, só pra gente fechar aqui? O ranqueamento para a seleção brasileira e tudo mais é uma competição. Alguns atletas são convocados para essa competição, mas, por exemplo, se eu são 10 primeiros e 100 primeiros, como é que é? Eles são convocados para a competição. Normalmente são a galera que já integra, já tem um time mais ou menos de, se eu não me engano, são 6 pessoas, tipo, em cada categoria.
Aí eles são convocados para a competição para decidir quem vai. E atletas também que estão em uma pontuação alta em Campeonato Brasileiro e tudo mais, eles são chamados para ir lá. Mas, por exemplo, se eu quiser ir para uma seletiva, eu posso ir para uma seletiva. Eu apenas tem taxa de inscrição e tudo mais. Aí aqueles atletas, quem ganha a competição, os 3 primeiros são medalha. O primeiro lugar, o segundo e o terceiro, no caso seria a medalha de ouro, prata e bronze, eles já estão no time da equipe. Aí teremos um quarto atleta, que ele seria o atleta reserva, que aí ele vai ao chaveamento de acordo com uma competição. Eles fazem a competição e tem um chaveamento, então os atletas vão e entregam a seleção brasileira. Marcos, a gente quer que você volte aqui para falar mais. Pena que o tempo, né, hoje está curto, né? A gente tem que falar de outras matérias aqui, mas prazer saber dessa novidade aí. É muito interessante, né? A gente vai estar acompanhando o Marcos, torcendo bastante. Toda vez que você tiver alguma competição, você vai participar, pode acionar a Karen Beraldini para vir. Já tem meu contato. No programa, já tem o contato. Qual o seu sobrenome, Marcos? Marcos Vinícius Costa Lima, mas eu uso nas redes sociais o sobrenome da minha mãe. É Marcos Wolf Lima. Marcos Wolf Lima, o pessoal te encontra na o mesmo nome do. Quer dizer, o outro é Marcos, né? É Marcos Almeida. Aí, ó, o Josafá tem um programa toda quinta-feira, já pode ser um também, né? O Josafá junto com a Karen Beraldini. Nosso podcast, vai lá. Nosso podcast. Você torce pra que time, mano? Eu ia fazer a pergunta agora. Ele riu, não sei não, eu comprometo. Então, eu nasci em Santa Catarina, mas moro em Macaé, só que eu sou corintiano. Olha só! Vai, Corinthians! Ficou no meio do caminho, né, cara? No meio do caminho. Beleza, ó, e depois a gente vai, só porque ele torce pro Corinthians, a gente vai fazer uma brincadeira. Tipo, o Mário também já praticou a flecha, né? Eu? Olha lá que você tem Vai inventando. pegar uma maçã. Acho melhor você ir pro intervalo. Colocar na cabeça. Melhor chamar o intervalo. Essa história de Guilherme Tell não é muito a minha, não. Um abraço, cara, sucesso. Foi um prazer conhecer vocês. Show de bola. 6h40.